Olá, outra vez nos encontramos para mais uma reflexão nessa oportunidade. Eu acredito que você, a essas alturas, deve estar indagando: pastor, por que o senhor está de máscara? Tire a máscara. Foi propositalmente que nós iniciamos a nossa reflexão usando a máscara. Por quê? Sabemos que a máscara, ela é de proteção, como uso de proteção para a nossa face. Você poderá ser infectado por esse vírus pelos lábios, pela boca, pelo olfato, pelas narinas ou pelos olhos, pela visão. Por isso que usamos essa máscara de proteção. A asepsia das mãos também é importante, o álcool, onde você for indo, chegando ou saindo, não deixe de fazer o uso da asepsia das mãos. A aferição da temperatura também é importante. Se você chega em qualquer supermercado, em qualquer ambiente comercial, você faz a aferição da pressão, da temperatura, digo, para que você realmente tenha segurança que você não está com a sua temperatura além do normal. O distanciamento também é importante, porque inclusive nós estamos vivendo uma época muito difícil. Atipicamente, hoje nós não podemos mais estar juntos, conforme nos diz o Salmo 133, saiu o lockdown, que as pessoas estão até sem condições de prestar culto presencialmente no templo. E nós vemos que essas dificuldades, elas existem porque as pessoas hoje estão com medo umas das outras. Há pessoas que estão sem saber, infectando outras, ou até mesmo você pode estar infectando alguém sem saber. Por isso, temos que manter o distanciamento. Lá na carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, há duas recomendações que eu gostaria de deixar para você. A primeira está no capítulo 4, versículo 16, onde encontramos Paulo dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. E no capítulo 5, verso 8, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Nós encontramos aqui Paulo falando ao jovem Timóteo que tivesse cuidado dele, de si mesmo, do seu corpo e também da doutrina. Evidentemente, Paulo estava falando sobre os cuidados que nós devemos ter para com o nosso corpo, porque é templo do Espírito Santo. Mas ele estava falando aqui também sobre o aspecto doutrinário, em que aqueles cristãos, os quais Paulo, através da recomendação ao jovem Timóteo, deveria ter cuidado para com as falsas doutrinas, para com os falsos ensinamentos, que muitas vezes, aparentemente, são verdades, porque são meias verdades. A verdade não é meia verdade, ela é plena, é total. E aí, por isso que Paulo está cuidando, advertindo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E eu queria parafrasear esse texto para aplicar esse momento que nós estamos vivendo. Nós não podemos estar tão próximos uns dos outros hoje, não podemos estar mais abraçando como antigamente nós nos abraçávamos. Aliás, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, o escritor sagrado nos diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, como nós hoje estamos vendo muitas pessoas morrendo, infectadas pelo simples fato de não ter os cuidados básicos, fundamentais, que são necessários para que você não seja infectado, o distanciamento, a aferição da temperatura, enfim, os cuidados que se recomendam. E aí, nós estamos vivendo essa época. No mesmo texto lá de Eclesiastes, capítulo 3, ele diz: há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de ajuntar, há tempo de espalhar, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de falar, há tempo de estar calado, há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Nós estamos vivendo essa época, estamos vivendo esses dias, em pleno século 21. E aí eu faço a recomendação que você deve continuar usando a máscara de proteção facial, o uso do álcool, a aferição da temperatura, o distanciamento, tudo isso é importante. Porém, você deve confiar no poder de Deus, que pode lhe guardar, lhe livrar. Porque tem muita gente que está confiando só nisso aqui, ou só no álcool,
ou só no distanciamento. São prevenções, mas quem nos guarda mesmo, quem nos livra, quem nos protege é Deus. E a minha fé deve estar posta naquele que disse, conforme vemos lá no finzinho do Evangelho de Mateus, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos livra, Ele é quem nos protege, Ele é quem nos abençoa para não sermos infectados por essa doença que está aí. Essa é a nossa reflexão para esse dia e eu acredito que muitos, se prestaram bem atenção, vão confiar mais no poder de Deus do que nessas prevenções. Que Deus nos abençoe e até a nossa próxima reflexão, se Ele assim nos permitir. Amém.